Será que vale a pena você comprar um imóvel financiado, financiar um imóvel para poder alugar ele? Isso dá retorno? Vale a pena? Beleza, Jorge. Imóveis, eu sei que os imóveis são excelentes investimentos. Todo mundo fala isso, eu sei disso também. Mas e o financiamento? Será que vale a pena financiar um imóvel para alugar ele? Financiar um imóvel para alugar? Será que essa estratégia faz sentido? Eu vou explicar também por que eu trouxe essa ideia hoje para a gente trocar aqui. Porque é uma das alternativas que a gente tem aí, né? Comprar um imóvel financiado, colocar esse imóvel para alugar, né? E o aluguel paga ali parte do financiamento, ou o aluguel ali contribui para que você consiga pagar esse imóvel. Então são algumas estratégias que podem existir. Eu vou falar um pouquinho também de aluguel para curta temporada, aluguel de temporada ali na verdade, né? Então algumas estratégias que podem ser utilizadas aí para o nosso crescimento. Por que eu trouxe a ideia desse vídeo hoje? Financiar imóvel para alugar. Porque essa é uma estratégia muito utilizada fora do Brasil, como alavancagem aí para crescimento patrimonial, como alavancagem aí para que as pessoas conseguissem construir patrimônio. É muito famosa essa estratégia, ela é muito famosa e utilizada nos Estados Unidos. Então o pessoal lá utiliza essa estratégia com bastante força aí, porque lá culturalmente e as circunstâncias possibilitam que isso seja possível. Vou explicar. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme A Grande Aposta. É um filme que retrata ali como que aconteceu a crise lá de 2008, que teve a crise lá do mercado imobiliário, a crise de crédito. Então tem um filme que retrata o que aconteceu lá nessa bolha imobiliária lá de 2008 nos Estados Unidos. E o que estava acontecendo ali? Os bancos, sabendo que os imóveis são bens que têm muita garantia, eles são bens que garantem o financiamento, né? São bens estáveis, que o banco pode retomar e vender, estavam sendo feitos muitos e muitos empréstimos em cima de imóveis. O problema é que começaram a fazer empréstimos para pessoas que não tinham a capacidade de pagar. Então, eles pegaram créditos ruins, né? Pessoas que tinham créditos ruins. Vamos imaginar alguém que tem aí um SPC, Serasa e um monte de problemas, vai lá e consegue financiar um imóvel esse que tem um tempo de pagamento muito grande. Então, era isso que estava acontecendo. E por que essas pessoas estavam comprando imóveis? Justamente para alugar, e esses imóveis, um dos motivos era alugar esses imóveis que os próprios imóveis, o próprio aluguel pagava o imóvel. E por que isso é possível lá? Por que as pessoas conseguem utilizar essa estratégia lá nos Estados Unidos? Inclusive tem alguns canais que eu gosto de seguir, que o pessoal faz exatamente isso, eles vão lá, eles falam que estão criando patrimônio com dívida. E é o que acontece de fato lá. Eles contraem uma dívida junto ao banco, adquirem uma propriedade, e essa propriedade faz com que eles consigam multiplicar patrimônio, com que eles consigam criar e multiplicar patrimônio utilizando a dívida. Então eles vão lá, vamos imaginar que eles vão lá e identificam uma casa, dão uma entrada lá, financiam todo o restante da casa, aí essa casa eles alugam muitas vezes o aluguel, o próprio aluguel daquele imóvel paga toda a prestação, então a casa vai se pagando ali, vai gerando fluxo de caixa, de maneira que pague o financiamento, às vezes sobe até algum dinheiro no bolso do comprador. Então isso é realmente o que acontece por lá. E Jorge, por que isso acontece lá? Isso acontece lá porque nos Estados Unidos os juros são extremamente baixos, muito baixos, né? Principalmente os juros do mercado imobiliário lá. Então são juros baixíssimos que possibilitam com que isso seja possível. Então o banco, sabendo que tem um imóvel como garantia, que é mais ou menos como funciona aqui, só que lá é hipoteca, né? Aqui a gente tem a lei de alienação fiduciária que a gente utiliza ali, que o banco utiliza para deixar o imóvel como garantia. Lá tem a hipoteca, então as pessoas deixam o imóvel hipotecado lá. E é muito comum também as pessoas utilizarem o próprio imóvel para aquisição de crédito, para pegar um dinheiro ali, para investir no que quiser ali. Às vezes até fazer, tirar férias, sei lá, para fazer o que quiser. Então isso é muito comum lá. As pessoas têm financiamentos imobiliários muito longos, financiamentos imobiliários muito grandes. Então a pessoa vai lá, ela paga um prazo lá da sua hipoteca, vai lá, hipoteca de novo o imóvel lá, tira mais um pouco de dinheiro em cima desse imóvel para que elas possam trabalhar e fazer o que elas quiserem. Mas como eu estava falando, na verdade eu queria dizer que isso só é possível lá porque os juros são extremamente baixos. E o fato desses juros serem baixos possibilita que o imóvel seja alugado e pague a prestação. Tá? Então é uma realidade daquele mercado, uma realidade do mercado americano e outros países também. Pode ser que isso seja possível. Conheço mais lá porque tem mais vídeos falando sobre, mais coisas falando sobre. Isso é uma realidade de lá. Dá para aplicar aqui, Jorge? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. A aplicação dessa estratégia aqui no Brasil. Via de regra, na maioria dos casos, isso não é possível e não muito viável.
Por quê? A nossa realidade, a nossa circunstância aqui é outra. O nosso crédito imobiliário, por mais que o crédito imobiliário seja o crédito mais barato que a gente tem hoje aqui no Brasil, seja a forma de adquirir um dinheiro mais barato que a gente tem hoje no Brasil, mesmo assim os juros são caros, os juros acabam não possibilitando com que a gente utilize essa estratégia de comprar um imóvel financiado e alugar ele para o próprio aluguel pagar as prestações. Então, via de regra, as prestações do financiamento imobiliário acabam ficando mais caras do que seria possível alugar aquele próprio imóvel. Então, essa estratégia não faria muito sentido da maneira que foi desenhada lá nos Estados Unidos, da maneira que o pessoal ensina por lá. Mas existem algumas maneiras de fazer com que isso dê certo aqui. Mas a gente vai também discutir depois se essa é a melhor estratégia para a sua circunstância. Porque tudo que a gente vai fazer ali vai depender também das nossas circunstâncias, da nossa situação atual, do que a gente está inserido. Se vale a pena comprar um imóvel mesmo para alugar, deixar alugado, ou se vale a pena comprar esse imóvel, dar outro destino, outro fim, comprar esse imóvel, vender esse imóvel, acumular patrimônio, né? Então a gente tem que, vamos ponderar isso aí. Beleza, Jorge, entendi que as circunstâncias lá dos estrangeiros são mais favoráveis porque os juros são mais baratos e eles conseguem realmente criar e multiplicar capital através de dívida, comprando o imóvel ali, hipotecando, dando o imóvel como garantia e alugando esse imóvel se é possível. Mas no Brasil, por que isso não é possível? Além dos juros, né? Então vamos lá. O principal motivo disso não ser tão viável, tão fácil de acontecer aqui no Brasil, é justamente os juros, tá? É o principal motivo. Então, os juros imobiliários aqui, a gente tem juros que estão variando aí, no Minha Casa Minha Vida, na casa ali de 4,5%, até na faixa, na casa ali por volta de 10% ao ano. Então, isso faz com que as parcelas acabem ficando mais caras do que o aluguel. Hoje, para você alugar um imóvel aqui, média, tá? Média. Sei que tem circunstâncias e circunstâncias, existem em lugares que tem um retorno sobre investimento maior, lugares que tem um retorno sobre investimento menor, mas via de regra você pode contar aí 0,4% do valor do imóvel como aluguel. Então, se você tiver lá um imóvel de 1 milhão, você vai conseguir alugar esse imóvel aí por 3,5, 4 mil reais por mês, ali, alguma coisa em torno disso, tá? 3,5, 4 mil reais por mês. Então, é mais ou menos essa a situação que a gente vive hoje. E se você for financiar um imóvel desse, o financiamento vai ser muito mais caro que isso, tá? Se você for financiar um imóvel de 1 milhão, o financiamento ali dos 800 mil que você precisa, as parcelas vão ficar muito mais caras que isso. Então, no normal ali, no mercado normal, no mercado tradicional, de longa estadia, onde a família aluga o imóvel ali para ficar mais de um ano lá, 1 ano, 2 anos, 30 meses ali, nesse cenário, utilizar essa estratégia é um tanto quanto inviável, tá? E ela se torna inviável, porque você vai ter que ficar todo mês tirando o dinheiro do bolso e aportando nesse negócio. Vai dar prejuízo? Acredito que não, porque o simples fato de você ter um imóvel ali, aí se ele se pagar a parte, beleza, não vai dar prejuízo, mas existem maneiras melhores de você investir o seu dinheiro em imóveis. Existem maneiras que vão te dar mais lucro você investindo o seu dinheiro em imóveis, beleza? Então, ponto aqui, via de regra no mercado tradicional não é possível você colocar ali, comprar um imóvel totalmente financiado ali ou financiado o máximo possível e conseguir retornar isso, fazer ele se pagar no aluguel, tá? Então, no mercado normal isso é muito difícil. Vamos lá agora onde você pode encaixar essa estratégia, o Minha Casa Minha Vida. Então, você adquirindo um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, os juros são muito subsidiados, então você vai pagar juros muito menor do que a média do mercado normal. A média do mercado normal você está pagando em 10%, no Minha Casa Minha Vida, se você pegar aquela menor faixa ali, você vai pagar algo em torno ali de 4,5%, 5% de juros ao ano. Então isso vai fazer com que sua parcela fique menor, fique baixa. Nesse cenário, se você é uma pessoa que se enquadra ali nas possibilidades de comprar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, pegando o menor juros possível, às vezes até um pouco de subsídio, é possível que você compre esse imóvel e que a parcela fique menor do que o aluguel do imóvel. Então, você comprando, você conseguindo comprar um imóvel ali dentro dos valores do padrão ali Minha Casa Minha Vida, é possível que dependendo da localidade que você compra esse imóvel, o aluguel dele seja mais caro do que a parcela. Não é raro, tá? No mercado de imóvel popular, isso não é raro. É relativamente comum que você consiga alugar um imóvel pelo valor maior ali, ou pelo valor, pelo menos o valor
da parcela que você está financiando. Dessa maneira, fazendo dessa maneira, aproveitando a circunstância e a possibilidade de financiar o imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, você vai conseguir fazer com que o imóvel se pague. Então você tem o start inicial ali de comprar esse imóvel, passar ele para o seu nome, você aluga esse imóvel ali e o próprio inquilino vai pagando esse imóvel de maneira que você vai ter um imóvel pago no seu nome sem tirar muito dinheiro do bolso. Então essa é uma estratégia viável, possível. Inclusive eu já tive apartamento alugado dessa forma. Então o primeiro imóvel que eu comprei foi pelo programa Minha Casa Minha Vida lá em 2011, 2012, não sei, faz tempo. Então foi o primeiro imóvel que eu comprei e a gente estava fazendo desse jeito. O próprio aluguel do imóvel pagava a parcela. Então, no fim das contas, o imóvel ia se pagar e eu teria um imóvel ali no meu nome que o próprio imóvel se pagou. Bastou que eu desse o start inicial ali, tivesse a iniciativa e aguardar o tempo ali para que o imóvel se pague e ficasse totalmente no meu nome. E tem outro detalhe interessante que faz com que essa jornada fique um pouco mais curta. Vamos imaginar nesse cenário que eu estou retratando para vocês aqui, de financiar pela Minha Casa Minha Vida, o financiamento dura 30 anos. Então você demoraria 30 anos ali para ter o imóvel no seu nome pago, tá? Tá bom que você não ia tirar dinheiro do bolso, mas são 30 anos ali esperando que isso aconteça. O fato é que boa parte dos contratos são feitos aí pela tabela saque. As parcelas vão diminuindo. E à medida que as parcelas vão diminuindo, e também, outro porém, o aluguel ele costuma subir. Então ele tem reajustes ali de tempos em tempos. Na verdade, teoricamente teria que ser anual, mas os aluguéis têm reajustes e eles vão subindo, enquanto as parcelas na saque elas vão caindo. Conforme esse tempo vai passando, o tempo que você está financiado ali vai passando, o aluguel vai ficando mais caro e a parcela vai ficando cada vez mais barata. À medida que, num curto espaço de tempo, você já vai começar a pagar ali a parcela atual e amortizar um tanto lá do saldo devedor. Paga a parcela atual e amortiza um tanto do saldo devedor. Dependendo do caso, o valor de pagar uma parcela hoje, se você amortizar lá do saldo devedor, você abate lá 3, 4 parcelas, tá? Então é uma maneira de você encurtar esse prazo e num prazo muito mais curto do que os 30 anos de um financiamento, você teria um imóvel pago no seu nome. É isso o próprio inquilino fazendo isso para você, o próprio inquilino pagando esse imóvel para você. Então dessa maneira que eu descrevi agora, utilizando o programa Minha Casa Minha Vida e alugando esse imóvel ali a preço de mercado, dessa maneira é possível sim que você consiga fazer com que o próprio financiamento do imóvel, o próprio aluguel do imóvel pague o seu próprio financiamento. O imóvel se paga ali, você só tem que dar o start ali, o inicial, ter um empreendimento ali de escolher o imóvel, encontrar uma boa localização, depois trabalhar ali a gestão do aluguel, tá? Então esse seria o seu papel, você teria um imóvel que o próprio imóvel se paga. É um bom negócio, tá? É um negócio, não é um negócio ruim não. Beleza? Deu para pegar aqui a ideia? Pelo Minha Casa Minha Vida, é possível que você consiga fazer isso.